Olá, crianças! Estamos aqui com mais um dia de aula e hoje iremos trabalhar o componente curricular Ciências. No nosso componente curricular de hoje, em Ciência, nós iremos trabalhar, como nós estamos estudando a unidade temática, a formação da Terra, hoje nós iremos trabalhar as rochas e o solo. Então, hoje, uma quarta-feira, dia 26 de 8 de 2020, iremos trabalhar o conteúdo sobre rochas e o solo, que está no capítulo 3. Então, nós vamos saber como se formam as rochas, qual a importância dessas rochas, né? Do solo, a formação e a composição, tanto da rocha como do solo. As rochas e o solo. Os continentes e as ilhas, eles se formam sobre as rochas. E as pessoas retiram rocha da natureza para obter diferentes materiais. Então, nós temos aí uma imagem onde diz assim: as rochas podem ser utilizadas para construir muros de contenção para evitar deslizamentos. Então, isso é uma das utilidades das rochas. Já seguindo aqui para a primeira atividade, na página 98, que objetos do seu dia a dia são feitos de materiais retirados da rocha? É uma questão pessoal, mas vocês podem citar, se você observa aí na casa de vocês, se vocês têm algum objeto do seu dia a dia que são feitos de materiais retirados de rochas. Podemos encontrar rochas em muitos lugares. Rochas grandes formam montanhas e morros. Fragmentos pequenos de rocha formam a areia e o cascalho dos rios, por exemplo. Aqui nós temos o exemplo de rocha, a dolomita, que é um mineral que pode ser usado para ornamentação de jardins. Aqui em seguida nós temos a pedra pones, que é uma rocha que pode ser usada para produzir argamassas e também como esfoliante dos cuidados pessoais com a pele. Acredito na casa de vocês, a mãe de vocês pode ter uma pedrinha dessa, que a gente chama pedra pones, onde nós fazemos a limpeza dos pés. É uma pedra bem leve que nós utilizamos no nosso dia a dia. Seguindo com mais exemplos, nós temos aqui as rochas são formadas por diversos tipos de minerais. Cada mineral tem uma característica, por isso, rochas compostas de minerais diferentes têm características diferentes. A extração de rochas e minerais da natureza é chamada de mineração, ou seja, é a forma de retirar as rochas da natureza, mineração, lembre dessa palavra. Então, nós temos aqui o exemplo de uma rocha, de outra rocha, que é a hematita, que é um mineral que pode ser usado para a pigmentação de pregos e parafusos. Aqui, ao lado, temos o granito, que é uma rocha formada por 3 minerais diferentes. Então, a composição dela é composta de 3 minerais. Logo em seguida, nós temos o quartzo, que é uma rocha formada por um único mineral. Temos também a pirita, que é um mineral com brilho metálico. A pirita ela é um dos minerais que chega mais próximo do ouro. E temos também o diamante, que é um mineral natural mais duro que existe. Então, observe aqui essas fotos, leia as legendas e responda as questões. Então, vamos aqui partir para a segunda questão, segunda atividade, né? Na primeira imagem, a ardósia é uma rocha muito dura, usada no revestimento de pisos. E ao lado nós temos a pedra sabão, que é a rocha que se desgasta com a facilidade e é muito utilizada em escultura. Então, de acordo com essas imagens, vamos responder a questão da letra A e B. Por que essas rochas elas apresentam características diferentes? Então, como nós falamos anteriormente, vocês podem resolver essa questão, então fazer uma leitura. A pedra sabão poderia ser usada para revestimento de piso? Ou sabemos que o piso ele tem que ser um lugar onde muitas pessoas pisam, onde passa transportes. E a pedra sabão, ela é uma rocha que ela desgasta com facilidade. E aí, vocês acham que a pedra pode ser usada para revestimento de pisos?
Na questão 3, vocês vão classificar, voltando à questão 3, vocês vão classificar cada frase em verdadeira ou falsa. Na primeira, a superfície sólida da Terra é formada por rochas. Isso é verdade ou é falso? Pequenos fragmentos de rocha formam a areia e o cascalho dos rios. O granito é formado por apenas um tipo de mineral. Os minerais, eles possuem as mesmas características. Então, após vocês colocar V de verdade e F de falso, vocês vão reescrever a frase falsa, corrigindo-as, ou seja, colocando a frase verdadeira. Seguindo aqui adiante, nós temos a formação do solo. As rochas, geralmente, elas são cobertas por uma mistura de restos de seres vivos, fragmentos de rocha, ar e água. Essa mistura é o que chamamos de solo, o solo onde nascem as plantas, né? Onde nós pisamos. Ao observar um solo, pode-se ter a impressão de que ele sempre foi da mesma forma, porém o solo leva muitos anos para se formar e está sempre mudando. Existem muitos tipos de solo e cada um apresenta características próprias, ou seja, cada solo é igual. É diferente, não são iguais, eles são diferentes, que depende das rochas que deram origem a ele. Então, tem os solos que são propícios para uma determinada plantação, que é o que nós vamos ver adiante. Então, a formação do solo é um processo lento de transformação das rochas e depende muito dos fatores. Nós temos aqui o processo de formação do solo. Na imagem representada aí, nós temos o processo 1. A rocha, ela fica exposta à ação do sol, da chuva, do vento e das mudanças de temperatura. Ao longo de muitos anos, essa ação ela começa a criar rachaduras, como apresenta aí a imagem, e fragmenta a rocha. Já na imagem 2, o ambiente criado pelos fragmentos da rocha, bem como o ar e a água, eles acumulam entre eles fragmentos e permite a vida de plantas e pequenos animais. Isso degrada ainda mais a rocha. Restos desses seres vivos se acumulam em camadas, formando a matéria orgânica do solo. Então, percebam aí que o resto do solo, né, dos seres vivos, acumulam entre as pedras, então forma a matéria orgânica, que serve de alimentação para as plantas. Com o tempo, as rachaduras e os fragmentos formados permitem que a água entre em camadas mais profundas da rocha, carregando a matéria orgânica, e isso aumenta também a profundidade do solo. Então, cada camada do solo ele tem suas características diferentes. Quanto mais próximo da superfície, mais matéria orgânica terá. Ou seja, quanto mais o solo é próximo à superfície terrestre, melhor é um solo, se transforma num solo fértil. Nós vamos aqui seguindo para a quarta questão, que diz o seguinte: o solo, em geral, apresenta algumas camadas. A camada mais superficial contém mais matéria orgânica. Por que isso acontece? Então, ao lado, nós percebemos uma imagem onde foi cortado, tipo um corte no solo, para perceber como se vê a formação do solo. Então, vocês vão responder por que isso acontece, né? Seguindo para a quinta questão, nós vamos observar essa imagem e responder as questões. Nós temos a imagem 1, 2 e 3. Esses elementos dessas imagens não estão na mesma proporção, ou seja, são cores e fantasias. A. Que fatores podem ser contribuídos para a formação do solo mostrado nas imagens? B. Além de fragmentos de rocha, o que mais pode ser encontrado no solo? C. Você poderia observar a formação do solo representada nas imagens? E por quê? A importância das rochas. As rochas, elas são importantes, como eu falei na abertura da imagem, e agora nós vamos saber por quê. Os minerais e as rochas, eles têm grande importância no dia a dia. Eles são retirados do seu local de origem para a produção de diferentes materiais que podem ser usados de muitas formas. Então, nós podemos usar as rochas para fazer calçamentos de ruas, para se transformar em material de construção como cimento e vidro. Exatamente, o vidro ele é feito de rocha, de areias, né?
para ser transformados em metais como o ferro e o alumínio. E aqui nós temos alguns exemplos do uso das rochas. Na primeira imagem, nós percebemos aí a calcinação, né, de ruas, a pedra utilizada no vidro, e também na imagem onde a causa da fabricação do alumínio. Observando essas imagens, vocês vão citar 2 usos da rocha ou outro que vocês saibam. Na questão 7, qual é a importância dos minerais e das rochas? Questão 8. A fotografia a seguir ele mostra a extração de minério de ferro. Que alterações foram feitas nesse ambiente para retirar minerais e rochas? Então, observe bem direitinho a imagem aí. Ela traz uma legenda, né, diz extração de ferro no município de Itabira, Minas Gerais, em 2012. E na letra B, você acha que essa atividade pode trazer problemas ao ambiente? Quais? Na questão 9, que materiais se originam das rochas minerais da imagem ao lado? Então, observem aí quais são esses materiais e citem. A importância do solo. O solo é muito importante para os seres humanos. Nele, o ser humano cultiva alimentos, cria animais e constrói moradias. É também do solo que são retirados minerais. Algumas técnicas da agricultura usam fertilizantes químicos e agrotóxicos para aumentar a produtividade, ou seja, para melhorar a fertilidade do solo. Quando não são usadas de maneira adequada, essas substâncias ela pode contaminar o solo e prejudicar os seres vivos que vivem nesse ambiente. Ou seja, ao invés do homem estar preparando a terra para um cultivo, ele está danificando tanto a terra, o solo, como o meio ambiente. Aqui nós observamos algumas imagens do nosso cotidiano. Então, nós temos aí a imagem onde o solo é essencial para o cultivo do alimento, sistema agroflorestal, de cultivo de plantas alimentares no município de Pitamonhangaba, em São Paulo. O solo é um componente do ambiente muito importante para os seres vivos. Então, essa imagem aí, ela mostra a importância do solo como componente do ambiente para a vida, para a sobrevivência dos seres vivos. Muitos animais se alimentam das plantas que se fixam no solo, as que ficam na camada, né? Outras, as plantas elas se fixam na raiz e retiram a água das substâncias minerais do solo. E também o solo serve de abrigo para vários organismos que ficam no subsolo. Na questão 10, qual é a importância do solo em cada situação? Então, observem aí cada imagem dessa e escreva qual é a importância do solo nessas imagens. Imagem 1, a 2, a 3. Você acha que é importante preservar o solo? Por quê? Então, de acordo com tudo que nós estudamos, você acha que ainda é importante preservar o solo? E por quê? Então, espero que vocês tenham conseguido entender toda a aula, toda a importância do solo, a formação do solo, qual a utilidade do solo. Até a próxima aula. Fique em casa se possível. Um grande abraço da professora Marlene Feitosa.